Quando nos aproximamos de Lamas e aproximamos deste local, nós vemos o alto do monte. Nessa altura, eu pertencia à Junta de Freguesia, era o secretário da Junta, e tínhamos adquirido todo este monte aqui envolvente. Urbanizamos este monte todo em lotes para as pessoas depois poderem comprar e construir as suas próprias casas. Quando recebi, portanto, as escrituras, lá estava a Bolsa das Mamas. Eu pedi ao empreiteiro para ter muito cuidado quando chegasse aqui ao alto do monte, a esta bolsa, e disse-lhe textualmente assim: Sr. João, ele era João Oliveira, Sr. João, faça-me um favor, quando manobrar a máquina, ele dizia-me: está lá um eucalipto muito grande que eu tenho que o tirar. Bem, eu disse: tá, tudo bem, pode tirar, mas por favor tenha cuidado porque pode aparecer umas pedras. Ah, está bem, não há problema nenhum, eu tenho cuidado. Eis que, a meio da manhã, era dia de carnaval, fomos trabalhar e uma chamada telefónica, está a chamar por ti ao telefone, isso é de Lamas. Então, Sr. João, o que é que se passa? E diz ele: olha, apareceram umas cabritas. Quando o Sr. João me disse umas cabritas, eu percebi logo, porque cabritas são esteios grandes aqui na nossa zona. Disse: então para, faz favor. A Mamoa de Lamas, um segredo ancestral. Na margem esquerda do rio Ledo, numa pequena elevação da freguesia de Lamas, naquele dia de fevereiro de 1993, o acaso e a história cruzaram-se. Ao aparecer um sítio interessante, temos que parar e fazer escavações arqueológicas. A primeira escavação foi feita através do IPAR. O município de Braga, o Museu Dom Diogo de Sousa e a Junta de Freguesia juntaram esforços para resgatar e conhecer melhor este valioso achado arqueológico. Nós, na altura, estávamos no IPAR e a trabalhar precisamente nesta casa. O meu diretor recebeu uma comunicação de que teriam aparecido uns vestígios arqueológicos em Lamas, em Braga, motivados pela extração de um pinheiro com uma máquina, foi essa a informação que tivemos, e ele de imediato me encarregou de tratar do assunto com uma pequena equipa. E, portanto, nós fomos a Braga, identificámos o sítio e começámos a intervenção. A nossa intervenção, no início, não tinha a certeza, nem sabia muito bem que tipo de monumento era aquele. Não era conhecido, era um monumento grande, aparentemente grande, tinha um certo grau de afetação, destruição, não sabíamos qual. Após alguns dias desse trabalho, verificámos que, de facto, se tratava de uma mamoa, de um monumento megalítico, um grande monumento megalítico, e que a maior parte dele não tinha sido danificado. Percebemos também a quantidade de espólio que, entretanto, apareceu nas terras revolvidas, uma série de peças de sílex, facas de sílex, pontas de seta, que haveria necessidade de fazer outra intervenção com outra escala, outro planeamento e outra abordagem. A primeira escavação trouxe à luz os primeiros fragmentos do passado, mas a história da Mamoa de Lamas estava longe de estar completa. Em 1998, novas investigações, agora conduzidas pelo arqueólogo Dr. Eduardo Jorge Lopes da Silva, permitiram aprofundar o conhecimento sobre esta estrutura megalítica. Convidar um arqueólogo, o Eduardo Jorge, como nós o tratávamos, tinha também uma vasta experiência de megalitismo, teve muito bons resultados, de facto, era um grande monumento. E, portanto, a minha pena é que hoje deveria estar aqui o Eduardo Jorge a falar-vos disto. Infelizmente, faleceu muito cedo e, de facto, tornou-se ali um exemplo muito bom sobre o património arqueológico e a sua valorização. A construção destas estruturas exigiu um enorme esforço coletivo. Os estudos geológicos revelam que estes esteios foram extraídos de afloramentos rochosos próximos, utilizados como pedreiras. Com o auxílio de cunhas e martelos, os blocos eram removidos e moldados no próprio local, adquirindo a forma desejada antes de serem transportados.
As ilustrações arqueológicas permitem-nos hoje recriar esse árduo processo de construção. Obtemos uma visão mais precisa dos métodos utilizados pelos nossos antepassados para erguer os monumentos, revelador de um conhecimento técnico impressionante para a época. Para a construção de um monumento megalítico, era necessário um conjunto relativamente alargado de pessoas, desde logo no transporte dos esteios. O transporte era efetuado sobre estruturas de madeira, onde a comunidade tinha um papel central no processo, já que seriam necessárias muita força de tração para deslocar os blocos de granito, alguns pesando toneladas. O interior do túmulo foi delimitado por grandes blocos de pedra, ao qual é colocada uma cobertura construída por várias lajes. A tampa só seria colocada já quando a construção do montículo artificial estivesse quase concluída. E era dessa forma que, arrastando o esteio, ou fazendo-o rodar sobre os troncos de madeira, mais facilmente ele seria então colocado sobre os esteios que já estavam erigidos ao alto. Isolado numa pequena elevação, numa paisagem aberta ao vale do Rio do Ledo, tornavam este monumento visível a grande distância. A Mamoa de Lamas é um marco na paisagem. Eles eram construídos com o intuito de serem vistos à distância. São montículos artificiais, os quais são implementados em zonas mais ou menos aplanadas, mas a partir do qual nós conseguiríamos ter uma ampla visibilidade do território envolvente. Uma determinada comunidade, a partir desses monumentos para uma outra bacia hidrográfica, seria um território da exploração de outra comunidade. Quando temos monumentos isolados, é comum nós, a partir desse monumento, conseguirmos avistar um outro monumento. E a partir desse outro monumento, avistarmos um seguinte. Durante o Neolítico, estas comunidades de agricultores e pastores tornaram-se sedentárias, desenvolvendo povoados e criando uma ligação espiritual com o seu território. Em consequência desta alteração, existiu um aumento demográfico e o surgimento de uma identidade de grupo. Estas construções indicam-nos o desejo destas comunidades em perdurar o culto dos seus ancestrais. Nestes monumentos de cariz funerário, os corpos eram transportados, eram trazidos para o interior da cripta funerária, da câmara funerária, eram aqui então colocados, efetuadas deposições de ofrendas, porque muitas dessas ofrendas eram objetos que em vida das pessoas nos remetiam para diversas atividades que nos levam a pressupor que estas pessoas acreditavam numa vida para além da morte. No interior da Câmara foram sepultados vários membros da comunidade, sempre acompanhados com um excepcional grupo de artefactos. Para os investigadores, estes monumentos não eram um cemitério do povoado, mas espaços sagrados onde se sepultavam os mais importantes membros da comunidade, o que indica a existência de uma elite responsável por organizar a vida do povoado. Este será o primeiro exemplo de uma hierarquização social que nasce com estas sociedades do Neolítico. Estas sociedades criaram uma forte ligação entre a sua arquitetura, o Sol e as suas crenças. Os solstícios, os momentos em que o Sol atinge os seus pontos extremos no horizonte, passaram a marcar o ritmo da vida. O tempo de semear, de colher, de celebrar e de venerar os antepassados. O corredor de acesso ao interior do túmulo de Lamas foi cuidadosamente orientado ao solstício de inverno, o menor dia do ano, a partir do momento em que a duração do dia começa a crescer. A quando do nascer do sol, se o monumento fosse aberto, o esteio da cabeceira seria iluminado. Tem sido verificado, através da arqueologia experimental,
em diversos monumentos megalíticos, tanto em Portugal como noutros países da Europa. Aos primeiros raios do nascer do dia, a luz atravessa os corredores estreitos e ilumina a câmara funerária. Um momento de luz e sombra cuidadosamente calculado. Provavelmente simbolizava para estas sociedades do Neolítico um novo início. Um ritual era praticado no solstício de inverno. Durante estes eventos solares, devem ter ocorrido cerimónias para honrar os seus antepassados, pedir proteção e abundância para um novo ciclo que se iniciava. A sua ligação com os astros era espiritual, um vínculo profundo entre a terra da qual dependiam e os astros que os guiavam. Nós conseguimos percepcionar o quão importante os ciclos do Sol ou até mesmo lunares eram para estas comunidades de duas formas distintas. Prende-se com as suas crenças, prende-se com as suas vivências cotidianas relacionadas com a agricultura e com a pastorícia. Nestes monumentos, cerimónias mágico-religiosas uniam os vivos e os mortos, momentos importantes para esta comunidade que há mais de 5.000 anos habitou o território de Lamas. O espólio recolhido na escavação arqueológica é de grande interesse, caracterizando-se pela sua abundância, qualidade e raridade. E está hoje na exposição permanente do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga. Excepcionalmente, as vitrines do museu são abertas para que os possamos contemplar. Machados de pedra polida, lâminas de sílex, pontas de seta, vasos cerâmicos. Um magnífico conjunto de instrumentos associados às atividades que lhes permitiam extrair da natureza os bens que necessitavam para a sua sobrevivência. É curioso que alguns destes objetos, após algumas análises efetuadas, parecem mostrar que foram construídos, foram efetuados com o intuito apenas de acompanharem a pessoa que morreu. Isto é, não tem marcas de uso. Isto é muito comum em machados, ainda terem os gumes muito afiados, pontas de seta, em alguns casos também parecem não mostrar evidências de uso, terão sido feitos propositadamente para acompanhar a pessoa que ia a sepultar. Com gestos precisos e técnicas ancestrais, os oleiros da pré-história transformavam o barro em recipientes que sustentavam a vida. Nas mãos cuidadosas dos conservadores restauradores, cada pedaço de cerâmica recuperou a sua forma original, revelando segredos esquecidos. Sente-se a mão do homem. É chegar ao momento em que eu me cruzo com a pessoa que produziu inicialmente a peça. Tem muito a ver com aquilo que ele também estava a sentir. E quando nós restauramos uma peça, sentimos o mesmo. Sentimos que estamos a passar por cima das mãos deles e a dar a mesma forma que ele deu. Só que, como faltavam partes, tivemos nós que as fazer. Mas é quase um prolongar das mãos deles. Isso, para mim, na conservação e restauro, é fascinante. É porque é só o homem, é só as mãos do homem e o homem. Não é o material puro e duro que ele recolhe da natureza e depois faz objetos com ele e vai fazendo coisas que lhe faz falta para o seu dia-a-dia. Cada peça era muito mais do que um simples objeto. A arte decorativa,
com marcas deixadas pelas mãos ou de instrumentos rudimentares, refletiam a estética e a identidade cultural dos seus criadores. Com tão pouca coisa que tinha, conseguiu fazer coisas fantásticas. São vestígios que ecoam do cotidiano dessas sociedades que confiavam à cerâmica o armazenamento de água e alimentos. Na Mamoa de Lamas, essas peças tornaram-se parte do culto funerário, transcendendo a sua função utilitária para se tornarem símbolos de uma crença profunda na vida para além da morte. Já se fizeram vários estudos, cada investigador quer investigar alguma coisa diferente do monumento. Acabamos sempre por descobrir coisas novas, que havia uma policromia vermelha sobre os fragmentos, que eu pessoalmente não tinha reparado muito ainda naquele pormenor. A cerâmica em si estava muito fragmentada, mas conseguimos chegar a 34 recipientes do Neolítico, em que só conseguimos achar a forma de 18. Mas para além disso, encontramos também fragmentos cerâmicos que datam pelas suas características tipológicas da Idade do Bronze. Na Idade do Bronze, levantamos a hipótese que foi reutilizada, porque parte das peças foram encontradas na zona da Câmara. É muito comum que estes monumentos de cariz funerário, após o seu encerramento, isto é, ainda durante o Neolítico, eles são fechados. Mas posteriormente existem comunidades que os voltam a reutilizar, tanto no Neolítico como na Idade do Bronze. As várias pessoas, cabeças diferentes, pensam diferente, querem conhecer outras coisas e estamos sempre a evoluir. A arqueologia é isto. Nunca acaba, é sempre um descobrir, sempre uma coisa nova. O sílex é uma rocha sedimentar, conhecida pela sua dureza e pela capacidade de produzir bordas extremamente afiadas quando quebrado. O homem aprendeu a tornar o sílex um dos materiais mais importantes para a produção de utensílios cortantes de uso doméstico, de defesa e de caça durante a pré-história. A presença de vários objetos em sílex entre o espólio funerário do túmulo de Lamas permite avançar a possibilidade de relações de intercâmbio entre as comunidades do Neolítico. O sílex também apresenta-se muito diversificado, que é de várias colorações. Pelas características macroscópicas, acreditamos que tenham vindo da zona de Catanheda, em Coimbra, e da Nazaré, em Leiria. No Neolítico, o sílex foi utilizado para a produção de vários utensílios, como a ponta das flechas. Para estas comunidades, o sílex era uma das formas de fazer fogo. Através da percussão do sílex com pirite, a ignição era imediata. Criou vários tipos de objetos cortantes com diferentes funcionalidades e que permitiam a sua sobrevivência. Há uma delicadeza, tanto nos materiais pétreos, nas ferramentas de caça, é uma delicadeza fantástica que nós agora achamos que quase seria impossível produzir. A Mamoa de Lamas é o mais antigo monumento visitável no município de Braga. Foi construído durante o Neolítico Médio, na transição do 5º para o 4º milénio antes de Cristo. O facto do nosso património estar disperso por todo o território é altamente enriquecedor, porque também nos permite, desde logo, levar os próprios bracarenses a conhecer zonas mais periféricas do nosso concelho. Em freguesias como Lamas, porventura não teriam a mesma atratividade se não fosse através de espaços como a Mamoa, que são um grande fator de atração ao local e que ainda são desconhecidos dos próprios bracarenses, de uma parte substancial deles. Visitar um património como a Mamoa de Lamas é um convite a uma viagem no tempo e, sobretudo, a esse choque quase que existe entre aquilo que ali está representado de uma forma tão simples, mas marcando as vivências daquela comunidade há milhares de anos atrás, e aquilo que é a nossa realidade acelerada, apressada, sofisticada, tecnológica dos dias de hoje. Eu acho que este contraponto, a imagem marcada pela Mamoa de Lamas, é extremamente útil até do ponto de vista, diria, mais emocional, mais irracional, para podermos fazer esse contacto.
Cada pedra, cada objeto encontrado, cada vestígio estudado, ajudou a reconstruir o monumento e a perceber a verdadeira importância deste local sagrado. Ficaram só in situ poucos elementos. Ficou sempre o negativo, que pudemos comprovar com as escavações, e isso ajudou-nos a perceber a dimensão e a estrutura arquitetónica do dolmen. Para isso tivemos a ajuda do Dr. Eduardo Jorge. Como era interesse mostrar o monumento, mas também a Mamoa, porque como era um sítio que ia ficar em negativo, precisávamos de remover toda a água que caísse aqui e levá-la para a rede pública. Fez todo o limite do monumento para depois se conseguir fazer a montagem e ir repondo a terra que iria fazer a Mamoa e que iria também apoiar e segurar o monumento. O Dr. Ricardo Rio, que foi o Presidente de Câmara que em 2019 fez aqui a classificação da Mamoa de interesse municipal, que até a essa data não tinha qualquer registro. O que reforça a importância deste monumento também para o município de Braga. Nós partilhamos sempre da ideia que quem não respeita o passado não merece ter futuro. E o nosso passado é muito longínquo. É fundamental preservar este monumento, potenciá-lo e estar cá para receber os visitantes. Um turista, por simplesmente, só vem visitar a freguesia e conhecer de uma forma melhor o porquê, o significado das pedras, o porquê do significado do sentido de estar virada a nascente, o porquê dessas situações todas. Durante os trabalhos de reconstrução do monumento, algo extraordinário é descoberto. Ao movimentar os esteios, os arqueólogos e conservadores descobrem vestígios de pinturas em 2 esteios. Estávamos a iniciar a remontagem do monumento e descobrimos os 2 elementos pintados. Logo eu, como conservadora, restauradora, pensei, isto não pode ficar aqui só por uma razão. Com o tempo iríamos perder aqueles vestígios. Linhas, símbolos, formas enigmáticas que para nós são um mistério. Para proteger estes preciosos vestígios, cada traço foi cuidadosamente registado e analisado. Uma investigação feita aos pigmentos, em que foi descoberto que os pigmentos foram, na sua constituição, tinham caulinite, que é um mineral, em conjunto com resinas de origem pináceas de pinheiros. O avanço da investigação tentará decifrar aquilo que as pedras contam, mas há segredos que talvez jamais possamos compreender. Sabemos que são raros estes motivos reticulados e circulares, são raros em monumentos megalíticos. Para além da Mamoa de Lamas, mais outros 2 monumentos teriam estes motivos reticulados e circulares. Para aqueles que aqui ergueram este monumento, tinham um significado profundo. Seriam mensagens dos deuses, representações dos seus antepassados. Hoje, contemplamos estas pinturas com fascínio. Elas são a última ligação visível entre o nosso tempo e a crença dos antigos construtores de lamas. Um legado deixado na pedra. A história da investigação da Mamoa de Lamas e do megalitismo no município de Braga é uma jornada sem fim. A cada novo passo, os investigadores desvendam pistas que nos revelam novos monumentos ocultos, enquanto novas abordagens lançam a luz sobre um período que marcou para sempre a história da humanidade. A Mamoa de Lamas ergue-se imponente no vale, testemunho de uma comunidade do Neolítico, cujas inovações e cotidiano moldaram o destino deste território
deixando um legado que ecoa até aos nossos dias.